Versículo 33 diz assim: os quais pela fé, quem o escritor de aos Hebreus está falando? Ele estava falando daquilo que o capítulo chama de heróis da fé. Aqueles que antecederam ao cristianismo, né? Aqueles que vieram desde o início, que tiveram uma vida, que a vida deles foram um testemunho de fé em Deus. Porque nós estamos falando aqui de fé em Deus, amados. Eu não estou falando aqui de fé em amuleto, de fé em horóscopo, de fé em simpatia. Nós estamos falando aqui de fé em Deus, de fé em um Deus vivo, poderoso, um Deus que tem olhos e estão observando as nossas vidas, um Deus que tem mãos e as mãos dele são poderosas para tocar na tua vida, um Deus que tem ouvidos e os ouvidos deles não estão agravados. Nós estamos falando desse Deus. Então a fé que nós estamos dizendo que temos nesse Deus, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoites e até cadeias e prisões. Versículo 37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém? Então nós vemos aqui, amados, que a Bíblia está dizendo de uma fé que foi manifesta na vida dessas pessoas, que fizeram, a fé dessas pessoas fizeram eles fazer algo que era necessário, que tivesse uma atitude que não trazia dúvida no coração deles daquilo que eles queriam. Não é simplesmente um desejo por alguma coisa e falar assim, eu tenho fé de fazer isso, eu vou fazer, eu tenho fé de comprar isso, eu vou comprar, eu tenho fé de conseguir esse emprego, eu vou conseguir. Não é essa fé que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma fé que nos faz viver ou sobreviver em tempos de adversidades, em tempos de dificuldades. É essa fé que a igreja precisa ter. Não é simplesmente uma palavra, uma frase de autoajuda, né? uma palavra que possa te emocionar momentaneamente, mas amanhã você passa por um problema e você se esquece do Deus que você serve. Não é isso não, amados. Nós estamos aqui para falar de uma fé que vai fazer você vencer o mundo, porque a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o mundo, amados, o mundo é esse sistema que está aí fora. Esse sistema que é totalmente contra Deus, e cada dia está ficando mais escancarado, cada dia está ficando mais explícito o que esse sistema, né, está fazendo contra a igreja, o que eles querem fazer contra a igreja. E só vai sobreviver, e só vai conseguir passar por isso, aqueles que têm fé em Deus, aqueles que têm fé nesta palavra. Não é simplesmente uma fé emocional, uma fé de conveniência, não, é uma fé em viver as Escrituras Sagradas, uma fé naquilo que a Bíblia diz, se for possível, né, se tiver que passar pela morte, não nega a fé, não nega a Deus. E essas pessoas, eles deixaram esse legado, essas pessoas, eles deixaram esses exemplos
para cada um de nós. Uma fé viva, não uma fé passiva, não uma fé momentânea, mas uma fé que a vida deles, que a circunstância deles, que os meios deles, que tudo levavam eles a tomar uma posição diante de Deus. No versículo 33 diz assim, ó, os quais pela fé venceram reinos. Quem é, amados, que pela fé venceu o reino? Na Bíblia, a Bíblia mostra. Se a gente for pegar a história bíblica desde o começo, nós vamos ver pessoas que tiveram que ter atitudes de fé em Deus para vencer a autoridade de governantes, de reis, de faraós, para dar testemunho daquilo que eles acreditavam. Daniel foi um deles, amados. Daniel foi e aqui os irmãos, a maioria conhece a história, que ele foi levado cativo, e naquele reino, ele foi subjugado a fazerem com que ele se esquecesse dos princípios dele. Tentaram criar meios, criarem armadilhas para que ele desse um mau testemunho daquilo que estava dentro do coração dele. Criaram leis, criaram editos que falassem, que determinassem que ele tinha que parar de orar. Você não pode mais orar, porque se você orar, você está afrontando ao rei, você está afrontando ao governador. Só que Daniel era crente, amados. Daniel sabia o Deus que ele servia. E essa é a fé que eles deixaram como exemplo para cada um de nós. É sobre essa fé que eu estou falando. É essa fé que quando a sociedade, quando na tua escola, quando no teu trabalho, quando no teu meio social quiserem constranger você a negar o teu Deus, a fazer algo ilícito que venha denegrir o nome do teu Deus, que venha manchar a reputação do teu Deus, você fala, não, eu não vou fazer isso porque eu sou crente. Eu sei o Deus que eu sirvo. Daniel, no capítulo 6, versículo 10, está escrito assim, ó. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, Daniel tinha um hábito de orar. Ele costumava fazer isso todo dia. Era uma prática de vida dele, orar. E como ele estava cativo na Babilônia, eu creio que ele pediu para ele um lugar que ele pudesse abrir a janela dele, que desse em direção a Jerusalém, porque ele sabia de onde ele era. E ele fazia isso, só que isso incomoda, amados. A tua fé incomoda os incrédulos. O teu testemunho incomoda aqueles que não querem compromisso com Deus. É por isso que muitas das vezes eles querem que nós venhamos parar, que nós venhamos desistir. Porque quando nós fazemos alguma coisa que eles não conseguem fazer, incomoda. Então é mais fácil que nós paremos. É mais fácil que você pare de cantar, que você pare de adorar, que você pare de louvar, que você pare de pregar, porque aí você não vai incomodar ninguém. Agora, quem tem fé em Deus, não vai parar, não vai desistir, vai continuar. E Daniel, ele não desistiu. Daniel, ele continuou orando. Mesmo que foi manifesto, que foi determinado um edito contra ele, mas mesmo assim, ele não desistiu. Mas isso trouxe uma consequência para ele. O que dizia o edito? Que aquele que fizesse isso era para ser lançado, né, na cova dos leões. Eu creio que era um buraco lá, que tinha um monte de leão lá, e jogaram ele lá. Só que o que acontece, amados? Ele foi jogado lá, só que os leões, naquele dia que ele foi jogado lá, os leões tiveram que fazer jejum. Os leões não comeram, não mataram Daniel. Porque quando nós fazemos aquilo
que é para fazer diante de Deus, a bênção de Deus está em nossas vidas. Versículo 22. O meu Deus, quando o rei foi lá e viu que Daniel não havia morrido, o meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Porque o rei não queria fazer aquilo. O rei gostava de Daniel, mas os invejosos, as pessoas que não gostavam, porque a fé de Daniel afrontava eles, quiseram fazer uma armadilha para prejudicar Daniel. Só que, amados, essa fé, essa ação de Deus, essa proteção de Deus, essa graça de Deus, não é só para aqueles do passado não, amados. Não é só para Daniel, não é só para Mesaque, Abednego, não é só para eles não. É o mesmo Deus que nós estamos servindo, é o mesmo Deus que nós estamos diante dele. Se nós também tomarmos posição diante dele, ele é poderoso para nos abençoar e nos proteger também. E é sobre essa fé, uma fé objetiva, uma fé que faz você fazer aquilo que você não imagina que é capaz, mas você acredita que Deus é na tua vida e você consegue. Aleluia. Aleluia. Aí, no versículo 34, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Com quem aconteceu isso, amados? Que apagaram a força do fogo. Com os amigos de Daniel, a mesma coisa. Com eles, só que já foi uma outra história, já foi o filho de Nabucodonosor, né? Se eu não me engano, foi o rei Dário, foi isso? Como é o nome do rei? Beltesazar. Foi um rei lá, que o filho de Nabucodonosor, que levantou uma estátua e falou: quem não se prostrar diante dessa estátua vai ser lançado na fornalha de fogo. E eles falaram: não, eu não vou fazer isso não, jamais eu vou me prostrar diante de idolatria, jamais eu vou me prostrar diante daquilo que vocês querem que eu faça. E eles foram lançados na fornalha de fogo. O problema de hoje, amados, é que nós não queremos passar, nós não queremos passar por dificuldade, nós queremos ser aceitos por aquilo que não quer nos aceitar. E para ser aceito por esse sistema, nós nos corrompemos. Nós deixamos de ser aquilo que temos que ser, para ser aquilo que eles querem que nós sejamos. Só que eles não aceitaram isso. Olha o que eles falaram. Nabucodonosor foi o mesmo rei? Obrigado. É isso aí, irmão. Se eu errar aqui, vocês podem me corrigir aí, tá bom? Que eu não sou uma enciclopédia da Bíblia, não. Se eu errar, vocês podem falar: pastor, pelo amor de Deus, porque nós estamos transmitindo aqui, e eles têm que aprender certo. Aqui nós estamos numa igreja em que vocês podem falar comigo. Se eu errar uma palavra, errar um profeta, que às vezes eu confundo Elias e Eliseu, enfim, vocês entendem, mas tem gente que não entende. Então, se eu errar, vocês podem me corrigir, em nome de Jesus. Então, o rei foi Nabucodonosor, que criou a estátua lá, e falou que tinha que se prostrar diante da estátua, e ele não se prostrou. Beltesazar foi o da escrita na parede, né? Mené, Mené, Tekel, Ofacim. Então, que assim, é a mesma geração ali. Daniel, é tudo no livro de Daniel. Por isso que a gente às vezes confunde os reis. Mas o rei foi Nabucodonosor. Só que olha que eles falaram. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor. Está aqui no texto, eu já ia ler. Não necessitamos de ti responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pôde livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, olha só o que ele disse no versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Olha só, amados. Fé. São essas pessoas que o livro de Hebreus está se referindo. Pela fé, eles apagaram a força do fogo. Por quê? Eles foram impedidos de ser lançados no fogo? Deus livrou eles de ser lançados na fornalha? Não livrou não.
mas o fogo não queimou eles. O fogo não matou eles. Então, essa é a atitude, amado, que nós temos que ter. A atitude de tomar posição diante de Deus, que nós estamos aqui, amados, nós estamos aqui como servos de Deus. Se a gente não tiver uma atitude de viver uma vida pautada na palavra de Deus, viver uma vida de acordo, eu não estou falando de perfeição, amado, porque perfeito aqui ninguém é santarrão, ninguém é perfeito, ninguém aqui vive sem pecar, não, eu não estou falando isso não, mas eu estou falando de caráter, eu estou falando de princípio, de moral, né? De acreditar que nós vivemos, que a nossa vida é para Deus, é para a glória de Deus, não é para nossa satisfação pessoal, porque se nós quisermos viver para a nossa satisfação pessoal, nós vamos ser reprovados por Deus, porque o inimigo, ele tem poder de agradar a nossa vida, porque foi isso que ele ofereceu para Jesus, né? Quando Jesus foi lá no deserto, na tentação, se tu se prostrares diante de mim e me adorares, toda a glória do mundo eu te darei, e isso Satanás tem oferecido, e tem muita gente aceitando. Só que nós não estamos aqui, amados, para nos vender, nós estamos aqui para lutar, amados, e quando a Bíblia traz esses exemplos, é para que a gente venha ter condição emocional, psicológica, de saber que nós podemos também. Porque foi isso que eles falaram, olha, rei, não adianta de jeito nenhum. Se Deus quiser nos livrar, e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pela fé, eles praticaram justiça. Pela fé, eles praticaram justiça. Eles andaram retamente, eles andaram dignamente. Pela fé. Porque eles eram tentados também. Não vamos pensar que o mundo de antigamente era diferente do mundo de hoje, que as pessoas de antigamente eram diferentes das pessoas de hoje. Não, era a mesma coisa. É só olhar para trás e ver o que aconteceu lá, né, com Ló. Quando Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o que eles fizeram? Como era o costume daquele povo? De pecado, de perversidade, de coisas terríveis, que a Bíblia diz que aquilo chegou diante de Deus, e Deus, então, decidiu destruir aquela cidade. Deus decidiu destruir, porque o pecado era tão grande, a afronta contra Deus era tão grande, que Deus destruiu. Só que as pessoas de hoje acham que isso daí é história, conto de fada, o mundo lá fora pensa isso. Só que a igreja não pode pensar isso não, amados. Nós temos que acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Pela fé nós entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus. Não é pela ciência. Não é pelas explicações do homem. Nós entendemos pela fé. Se você não tiver fé para entender, para compreender, você vai ser subjugado. Porque o mundo tenta trazer explicação que tira Deus da história. Só que por mais que eles tentam trazer explicações que tiram Deus da história, a história é teimosa, a verdade é teimosa. Porque a verdade não precisa ser justificada, a verdade não precisa ser defendida sempre, a verdade está ali. E ela vai ser sempre manifesta. E pela fé, Noé praticou justiça. No meio de uma geração que também não agradou a Deus, mas Noé, ele praticou justiça pela fé. Ele tinha algum poder sobrenatural? Deus capacitou ele com alguma atitude, né, sobrenatural? Ele era um super alguma coisa? Não, ele era um homem que tinha temor de Deus, que decidiu obedecer a Deus. Gênesis 6:9 diz assim, ó: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Simples. Ele decidiu andar com Deus pela fé.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, amados? Atitudes objetivas de fé. Porque falar que tem fé, amados, você vai ser falando, quem tem fé é que todo mundo vai levantar a mão. Mas amanhã, no futuro bem próximo, possa ser que aconteça, como já aconteceu na história, de alguém falar assim, você nega Deus e morre, e você fala assim, eu nego. Quer dizer que a tua fé já foi reprovada. Porque a gente falar que tem fé na bonança, a gente falar que tem fé aqui num país abençoado, que graças a Deus nós vivemos, isso é muito fácil. Eu quero ver você falar que tem fé na Coreia do Norte. Eu quero ver você falar que tem fé em outros países aí que, como o culto está sendo transmitido, tem coisas que a gente não pode falar mais. Mas essas coisas vão chegar diante de nós. Uma hora ou outra a gente vai ter que testificar e Deus prova a nossa fé. Se não for dessa maneira, Deus vai provando a cada dia, porque Deus vai provando. Você tem fé para passar por um desemprego? Sem dar mau testemunho, sem se corromper, sem se vender, sem fazer algo que negue a fé. Porque, irmãos, nós somos provados a cada dia. A Bíblia diz que nós somos provados a cada dia, como ouro no fogo. E é só pela fé que nós vamos sobreviver, amados. É só pela fé que você vai conseguir superar. Se você não tiver uma fé verdadeira em Cristo, se você não tiver uma fé verdadeira no Evangelho, você vai viver como diz aí o cantor do mundo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e a vida vai te levando. Agora, aquele que tem fé em Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a ovelha do curral seja exterminada, todavia ele se alegra no Senhor, ele exulta no Deus da sua salvação. Esse é o homem que tem fé em Deus. Esse é aquele que a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem é você na história? Quem é você na história, amado? Quem sou eu na história? Porque até aqui pregar é fácil. Porque Deus também te dá essa capacidade, Deus também te dá essa disposição. É só você querer. Porque Jesus já mandou ir de pregar o Evangelho. É só fazer. Aleluia. Glória a Deus. Pela fé alcançaram promessas. Você tem promessa de Deus, amado? Você tem promessa de Deus, eu sei que tem. Eu tenho muitas promessas que se cumpriram e há outras que estão para se cumprir. Só que essas promessas, elas vão ser alcançadas pela fé. Se a gente não desistir, como Abraão não desistiu. Abraão, capítulo 17, no versículo 1 em diante, diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, olha só, 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. E porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome de Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações eu te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. Quem era Abraão, amados? Abraão era um senhor, um idoso de 99 anos. Abraão, da idade de 99 anos, olha só. Mas Deus falou que ele ia ser pai. Deus falou que ele ia ser pai. Tem que ter fé para acreditar nisso. Para você receber aquilo que aos teus olhos são inacessíveis, as tuas condições humanas são inacessíveis, as pessoas olham para ti e dizem que você não vai conseguir porque é impossível que isso aconteça. Para que você receba, você tem que ter fé. Você tem que acreditar em Deus. Você não pode acreditar nas pessoas, porque as pessoas elas vão sempre olhar para a gente e vão olhar para a gente com um olhar crítico. Não vão acreditar na gente, porque nem a gente mesmo acredita às vezes.
Mas quando você acredita em Deus, o Deus que falou com você, quando você tem certeza, convicção que Deus, Ele tem te separado, Deus tem te escolhido, Deus tem algo em você que Ele disse que você vai fazer, e para você é impossível, porque para Abraão era impossível, porque Sara já não podia mais ter filho, ele já não podia mais ter filhos, né? Biologicamente era impossível mesmo, mas para Deus não é, para Deus nada é impossível. O que o Espírito Santo está dizendo aqui é para que você acredite no impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Porque se fosse fácil, amados, não precisa de Deus. Se fosse algo que a gente pudesse fazer sozinho, não precisa de Deus. E o bom da igreja é isso, o bom da igreja é que a igreja, quem sustenta é Deus. Às vezes nós pedimos aqui, nós fazemos coisas aqui contando com os irmãos, porque é igreja. Mas a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não fizer, todo o nosso esforço aqui é nulo, porque quem abençoa é Deus. E nós temos que acreditar nisso. E Abraão, por um momento, ele duvidou. Tanto é que a dúvida dele trouxe consequências históricas até hoje. Isso tudo que acontece no mundo hoje foi consequência de uma dúvida de Abraão, que Sara permitiu que a serva dele tivesse um filho e nasceu Ismael. E se você for ver a história, né, essa briga que tem hoje lá no Oriente Médio é por causa disso daí. Então, as nossas dúvidas, as nossas decisões erradas, por duvidar na promessa de Deus, na palavra de Deus, nos traz consequências também. Então, acredite em Deus, não dê um passo errado. Faça as coisas corretas, espere em Deus. Espera no tempo certo. Acredite em Deus, que você vai ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando. Se não está falando com você aqui, está falando com você aí que está nos assistindo. Espera em Deus, faça as coisas certinhas, que Deus vai te abençoar. Não tome um passo precipitado, não tome uma decisão, se Deus não estiver no negócio. Aguarda no Senhor, quem vai abrir a porta é Deus, quem vai fazer o milagre é Deus, e toda a honra e toda a glória será dada a Ele. Louvado seja Deus. E nasceu o filho de Abraão, e ele alcançou a promessa. Louvado seja Deus. Temos que acreditar, mas temos que continuar acreditando. Temos que continuar confiando em Deus. Aí, no versículo 34, diz assim, de Hebreus 11, escaparam ao fio da espada. Escaparam ao fio da espada. Olha só, a fé deles, o que fizeram eles fazer. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou tentando passar para os irmãos. Porque é muito fácil chegar aqui, tenha fé para você conquistar uma casa própria, tenha fé para você comprar um carro novo, tenha fé para você ter um emprego bom. Isso é muito fácil. Eu estou dizendo para você ter fé para continuar servindo a Deus. Para você ter fé para continuar se protegendo dos ataques de Satanás. Para você ter fé para você continuar se santificando, para você ter fé, para você continuar tendo uma vida de oração, para você ter fé, para você continuar esperando com paciência no Senhor, para você ter fé, para continuar enfrentando e vencendo as batalhas que nós somos diuturnamente confrontados por elas. Pela fé, eles escaparam ao fio da espada. Com quem aconteceu isso, amados? Com muitos, mas eu trouxe um texto aqui, que está no livro de Esther, no capítulo 4, e o versículo 13, que vai falar da história de Esther, que diz assim, versículo 13, então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther, não imaginas no teu íntimo, que por estares na casa do rei escaparás só tu, entre todos os judeus, porque se de todo te calares neste tempo,
socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se é para tal tempo como este, chegaste a este reino. Então, Esther, ela tinha virado rainha, e havia também um outro edito, uma outra armadilha que fizeram contra os judeus. Olha só, a questão, né, contra os judeus já é antiga, mas não é de hoje, não é de hoje que essa tentativa de destruir Israel, de destruir judeus, isso não é de agora não, isso é antigo. Só que Deus sempre deu livramento, Deus sempre abençoou, Deus sempre guardou, e Deus sempre usou pessoas de fé. E Mardoqueu falou para Esther: olha, não pensa você, porque você está no palácio aí protegida, que você vai se livrar disso aí, não. Se você não tomar atitude, se você ficar caladinha, não adianta. Deus vai dar o livramento, Deus vai dar o escape de outra maneira, mas você vai pagar o preço. Foi isso que Mardoqueu falou. Então, amados, não pensemos nós, como crente, porque estamos, em uma situação às vezes privilegiada, em um país privilegiado, que nós estamos imunes às coisas que estão acontecendo no mundo afora. Porque isso pode nos alcançar. Se nós não tomarmos uma posição diante de Deus, se nós não nos colocarmos como igreja, como homens e mulheres de Deus, em oração, em testemunho, contra essas coisas vão chegar até a gente. E ter fé é isso, amados. Ter fé não é ter medo, não. Não é ser omisso, não é ser covarde, não. Ainda existem pessoas que têm, mesmo que contra o sistema, têm dado testemunho. Existe, e às vezes são jovens. Quem está acompanhando o que está acontecendo aí, uma jovem de 16 anos, mesmo sendo obrigada a não dar testemunho da sua fé, mesmo sendo subjugada a não dar testemunho da sua fé, ela foi lá e deu testemunho da fé dela. Uma jovem, enquanto tem muitos marmanjos, muitos velhos se acovardando, muitas lideranças se acovardando, muitos pastores se acovardando, muitos homens de Deus se acovardando. E se a Bíblia diz, se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Se eu ficar com medo de ser preso, se eu ficar com medo de mostrar quem eu sou, Deus vai levantar um que tenha mais coragem do que eu, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu não estou falando aqui, amados, para nós desrespeitarmos ninguém, não. Não estou falando isso, não. Porque nós não estamos aqui para desrespeitar ninguém, mas também não estamos aqui para ser desrespeitado por ninguém. Porque respeito é bom e eu gosto. Respeito é bom e todos gostam. Do mesmo jeito que as pessoas querem ser respeitadas, tem que respeitar também a nossa fé. Tem que respeitar também aquilo que eu penso e aquilo que você pensa. Agora, se você não se posicionar, se nós não nos posicionarmos, nós vamos cada vez mais perdendo esse caráter de fé, esse testemunho de fé, que eles venceram, que eles não se permitiram, não deixaram que o sistema da época matassem a fé deles, e eles tomaram atitude. Esther tomou uma atitude e Deus mudou o contexto, Deus mudou a história, e eles estão aí até hoje, porque uma mulher teve coragem. Louvado seja Deus. Eu vou concluir com o versículo 35, capítulo 11 de Hebreus, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio, açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele, ovelhas e cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Olha só o que eles passaram, amados. Eles passaram tudo isso. Quantos que morreram para que hoje nós tivéssemos essa condição de nos reunir aqui, como num lugar confortável, com ar-condicionado,
mas muitos foram lançados em covas, em arenas, no Coliseu mesmo. O Império Romano, na época de Cristo, matou muita gente. Nero matou muita gente, e muitos imperadores mataram muito cristão. Mas graças ao testemunho deles, nós estamos aqui hoje. E o que nós temos feito para responder a isso? De que maneira nós temos vivido para responder a isso? Houve um testemunho de um pastor, que isso já foi agora no século passado, no século XX, que estava preso, e pegaram o filho desse pastor e colocaram uma arma na cabeça do filho dele, e falou para ele assim, olha, negue ao teu Cristo, senão o teu filho vai morrer. E ele vendo isso, só que o filho dele falou assim, uma criança, falou assim, não pai, não nega não, porque daqui a pouco nós estaremos com ele no paraíso. Será que nós estamos preparados para isso, amados? Será? Ou a nossa fé simplesmente é uma fé para ter sucesso? É uma fé para andar bem? Ah, eu tenho fé de ir lá ali na concessionária e comprar um carrão. Isso não é fé, mas isso é desejo. Isso aí todo mundo quer. E não é pecado também, não estou falando que é pecado. Você pode ter o melhor. Porque a Bíblia diz, se quiseres me adorar, comereis o melhor dessa terra. A bênção de Deus é para a gente. Não estou falando nada contra isso, não. Mas nós temos que ter uma vida de fé com atitude, com compromisso com Deus. De uma vida de reverência a Deus, de comportamentos segundo as Escrituras, amados, não segundo o mundo, não segundo os rudimentos do mundo, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer uma declaração mais clara do que essa? Mas nós estamos no mundo, pastor, mas eu estou no mundo, mas viva nesse mundo como se não estivesse. Seja sal no meio dessa terra, seja luz no meio dessas trevas. É o que nós temos que ser, amados, porque a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Deus, Ele não vai te desamparar. Deus até que tem te guardado, tem te protegido e vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Mas quando o pastor Romeu leu, porque foi o mesmo versículo que ele leu, isso aqui gritou no meu coração e eu não consegui não falar sobre isso. Eu tinha que falar e eu vou ler o texto novamente. Hebreus capítulo 11, olha só, e vou concluir aqui para terminar, eu só vou ler o texto, Hebreus 11, 33, os quais pessoas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Você está fraco? Tira a força dessa fraqueza, porque a Bíblia diz que quando você está fraco, aí é que você está forte. Na batalha, se esforçaram, olha só, se esforçaram pela fé. Eles não receberam nenhum superpoder, não, sei lá, que tem aí nos filmes, Não, como é que levanta a espada lá? Pelo poder de Grayskull lá? Não é isso não. É pela fé. Acreditaram que eles eram servos de Deus. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados. Não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Foram torturados porque não quiseram negar a Cristo. Mas eles morreram para alcançar melhor ressurreição. É essa fé que nós estamos falando, amados. É essa fé que nós temos que ter diante de Deus. É essa fé de guardar a palavra de Deus, de viver como crente. Tá bom? Que todas as bênçãos Deus pode fazer. Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo aquilo de bom Ele pode fazer. Mas o que Ele espera é que nós venhamos ter um testemunho de homem, de mulher de Deus, em nome de Jesus. Amém?